Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje é o segundo vídeo dessa série Transformação. No primeiro vídeo da série a gente falou sobre um casamento destruído, onde eu estava e o meu encontro com as drogas, né? O encontro ali com o crack. Hoje a gente vai falar a continuidade disso, quando eu saí de Itaguaçu e vim morar em Uberlândia. Uma tia minha que mora aqui em Uberlândia, que eu considero como uma mãe, eu chamo ela de Manila, ela ligou para uma irmã dela pedindo para poder avisar, conversar comigo, para me ligar para ela que ela queria falar comigo. E assim essa irmã dela fez. Eu peguei, fui até o orelhão e liguei para ela, né? E ela me chamou para vir morar aqui em Uberlândia com ela. E eu aceitei, porque eu estava passando por um momento ali difícil, por causa do crack, por causa da cocaína, e eu não tinha ninguém para contar e falar. Tinha grandes amigos ali de infância, mas eu não teria coragem de me abrir com ninguém naquele momento. Peguei e vim para Uberlândia. Liguei para ela, ela conversou comigo e eu vim para Uberlândia para fugir daquilo tudo, para fugir de mim mesmo, fugir daquele ambiente que eu estava. E realmente por um tempo, por um momento, quando eu cheguei em Uberlândia, fui morar num sítio, uma granja do irmão meu, um irmão de criação, né? Filho da Onília. Lá fiquei 1 ano nessa granja. Foi muito bom esse momento, que fiquei longe de muitas coisas, longe do crack. Mas tinha alguns eventos na cidadezinha que eu estudava, comecei a estudar numa cidade chamada Indianópolis. E eu acabei reencontrando a cocaína na minha vida. Acabou esses tempos lá, de 1 ano que eu fiquei lá, decidi vir para Uberlândia para poder fugir mais uma vez daquela situação. Mas daqui em Uberlândia eu acabei conhecendo de novo o lugar onde vendia a cocaína. E eu acabei usando ela como festa. Eu ia para uma festa, nada a ver. Eu vou só usar aqui, eu não sou viciado. Posso usar e a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não tenho problema com drogas. Eu gosto de usar só na hora que eu estou em evento, para me sentir bem. E tá ótimo, não tem problema nenhum. Nenhum problema. E eu comecei a usar dessa forma a cocaína. Aqui em Uberlândia, quando eu vim para cá, saí desse sítio, isso foi em 2009, eu vendi essa casa que eu tinha lá no Goiás, montei um lava-jato. O lava-jato estava até indo bem, trabalhava de carteira assinada na área da segurança. Mas nos finais de semana eu usava minhas drogas, minhas bebidas e vivi uma vida assim. Mas sempre senti um vazio dentro do meu peito. Um vazio que não sumia. Um vazio que me consumia por dentro. E esse vazio cada vez mais crescia. E as drogas não preenchiam, né? Eu tinha aquele momento de alegria, na bebida, nas drogas. Passava aquele momento, vinha a realidade da vida, as dificuldades, a falta do dinheiro ou qualquer outra coisa, falta de sabedoria com o dinheiro. E vinha as dificuldades, né? A falta de alguém para contar, né? Uma falta de algo que eu não entendia. Eu sentia um vazio e sempre faltava algo que me preenchia por dentro. Dentro desse tempo, desse primeiro casamento e mais para frente, eu vivi uma vida em busca de algo. Eu sempre quis ter uma família, mas nunca firmava em relacionamento nenhum. Depois desse primeiro, eu tive algumas namoradas, talvez pessoas até boas, maravilhosas, entrou na minha vida.
Só que o problema não era elas, o problema era eu. Eu era o problema. Eu não conseguia relacionar com ninguém. Então era algo incompleto, né? Algo que eu estava passando ali, que eu me sentia não pertencia a esse lugar nenhum. Então eu passei por essas lutas todas, né? Mas mesmo assim usando minhas drogas, usando minha cocaína. E chegou um momento da minha vida que foi muito ruim. E em 1º de abril de 2015, à 1h30 da manhã, nós recebemos uma ligação lá na casa da minha mãe Nila. A minha mãe, Ana, ela tinha morrido. Então a partir dali minha vida ia mudar. Eu tinha uma moto Twister, eu peguei essa moto, acelerei. Cheguei primeiro, praticamente quase primeiro do que eles lá. Chegamos junto, lá no hospital municipal. Eles foram lá, minhas tias, para reconhecer o corpo. Né? Precisa de alguém da família para reconhecer, né? E cheguei lá, eu já sabia do que se tratava, né? Então, em 2015, em 1º de abril de 2015, minha vida mudou. Eu já estava afundado um pouco já na droga, já usava com frequência, finais de semana, e a partir dali eu perdi minha mãe, a única pessoa da minha vida que fazia parte, né, que era meu sangue do meu sangue mesmo ali, que era minha mãe, né? Não tinha mais nada, tinha agora parentes mais distantes e eu, Nília, né, que segurou a barra por muito tempo. E ali eu afundei, eu comecei a usar as drogas com mais frequência, para não estar não pensar. Eu não tinha mais o que pensar, eu não estava preocupando com mais nada. E eu comecei a afundar, comecei a usar mais frequentemente. Chegou um ponto que eu vendi meu lava-jato e nesse ponto troquei por um terreno no Maná para sair da casa da Onília, porque eu me sentia que eu estava incomodando. Estava incomodando ela, estava incomodando a família, estava trazendo prejuízo, mesmo que eu sempre fui uma pessoa que ajudei bastante dentro de casa, sempre fui uma pessoa que ajudei muito mesmo, questão de comida, questão das coisas de casa, mas eu me senti que eu estava incomodando, né? E eu peguei, saí de casa, fui morar num barraco no Maná. Só que a Onília, ela tinha conhecido Jesus naquele tempo. E ela começou a pagar um preço de oração pela minha vida. Ela orava, ela levava meu nome, colocava no altar do Senhor. Ela pedia oração aos irmãos. Tinha uma célula que ela ia. Nessa célula ela falava sempre de mim, deixava meu nome lá para oração, na caixinha de oração. E muito tempo ela me chamava para ir para a igreja. E eu dizia não é o momento, não quero, não estou ocupado, sempre inventava uma desculpa. Mas eu estava ali perdido. Comecei a usar o crack de novo, o crack voltou para a minha vida nesse momento. Uma vez, segunda vez, e eu já estava começando a não querer mais a sair daquele mundo que eu estava. Eu já não fumava cigarro mais, mas a maconha entrou como cigarro. Fumava cigarro frequentemente, então comecei a fumar maconha frequentemente. Comecei a usar frequentemente. Usava quando acordava, usava quando
ia almoçar, né? E sempre ali drogado, todo dia. E me restava só emprego. Eu trabalhava na segurança. Só que até isso estava começando a me sendo prejudicado, porque uma vez eu fui drogado para o trabalho, me acidentei de moto. Só não fui mandado embora por causa do CAT, né, que me segurou ali para eu não ser mandado embora, que é um programa que você, quando é acidentado no trabalho, você é resguardado. A empresa, durante um ano, a empresa não te manda embora. Então, fazia muitas loucuras. Fui trabalhar drogado, eu usei droga no trabalho nessa época. E comecei a não mais importar mais com as coisas. Foi muito difícil. Mas é por aqui, eu vou parar. Vou deixar a continuação para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês de onde Jesus me resgatou. Quando eu realmente cheguei no fundo do poço. E esse resgate. Amém? Quero deixar uma palavra aqui agora, versículo da Bíblia, em Marcos 2, versículo número 16. Alguns mestres da lei, que eram dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? E no 17 Jesus respondeu. Jesus, ouvindo a pergunta, disse ao mestre da lei, aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, meus irmãos, Jesus veio para trazer cura. Curar aquela pessoa, assim, não vou para a igreja, não preciso. Eu preciso primeiro me curar, eu preciso primeiro, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso estar íntegro, eu preciso pedir perdão aos meus pecados, eu preciso parar de pecar para poder ir, para me aceitar Jesus. Você não precisa de nada disso. Você precisa só aceitar Jesus na sua vida. E no decorrer do tempo, quem vai te convencer do pecado chama-se Espírito Santo. Quem vai trazer essa consciência na sua mente chama-se Espírito Santo. E com o tempo você vai moldando para ser parecido com Jesus. Porque a palavra cristão é ser parecido com Jesus. Fazer e observar o que ele fazia e fazer a mesma coisa. Jesus veio para nos mostrar o caminho, veio para nos mostrar como devemos ser, como devemos andar. Né? Somos muito falhos, somos muitos pecadores. Mas Jesus fala que ele venceu o mundo, que nós temos que ter bom ânimo, né? E que ele veio para o pecador, para o doente, porque os que são não precisam de médico e ele é o bom médico, né? É isso, meus amigos, meus amados. Jesus abençoa. Que vocês tenham uma excelente semana para vocês, em nome de Jesus. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho para receber mais vídeos. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Talvez a pessoa está ali, não quer ir para a igreja, não quer fazer nada, está desanimada. Que você possa trazer uma injeção de ânimo na vida dela. E que ela possa ver Jesus com os outros olhos. Amém? Jesus te abençoe. Fica com Deus. Tchau.